Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, melhor, meditarmos mais uma vez, porque na escola dominical nós meditamos na palavra. Durante o louvor nós cantamos a palavra. Então, em todo tempo, nós estamos meditando na palavra do Senhor. Mas neste momento nós teremos um momento onde vamos ouvir mais uma vez do Senhor a sua palavra e cremos que Ele falará conosco e nos transformará através do poder da sua palavra. Em nome de Jesus. Amados, queridos, o tema de hoje é Jesus, o Senhor. É importante primeiramente, nós sabermos dessa verdade. E em seguida, nós nos posicionarmos diante dessa verdade. Se nós realmente confessamos e cremos que o Senhor Jesus é o Senhor, então significa dizer que nós nos submetemos ao seu senhorio. Isso é uma verdade da Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. O primeiro texto que iremos ler nessa manhã, neste momento, será em Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 9. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 9, até o verso 11. O texto nos diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Repetindo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Essa palavra sobremaneira significa acima de todas as coisas. Tudo que se possa nomear na terra e fora da terra, o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome ou de todos os nomes, porque o Senhor Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Talvez você deve ter ido alguma vez em algum lugar e precisou de se identificar. E após a sua identificação, você tinha que dizer com quem você queria falar. E muitas das vezes aquele nome, o nome daquela pessoa com quem você vai falar, com quem você vai se encontrar, abre as portas. Ou ao mesmo tempo existe um filtro, devido à importância daquela pessoa. E nós podemos falar com o Senhor, que está acima de todo nome, porque Ele tem ouvido as nossas orações. É importante também nós abrirmos a palavra em Mateus, capítulo 28. Nós estaremos atentos a 3 textos. Primeiro, Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Agora em Mateus, capítulo 28, versos 16, 17 e 18. Mateus, capítulo 28, versos 16, 17 e 18. Vejamos a palavra do Senhor. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. É o texto. Nesse texto, nós temos a descrição após a morte e a ressurreição de Jesus. E Jesus faz uma aparição para os seus discípulos. Verso 16 nos diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia. É bom lembrarmos que eram 12 discípulos.
E Judas, após ter traído Jesus, ele se matou e, por isso, a partir de então, começa a contar 11. Então, estes 11 foram para um monte que Jesus lhe designara. Então, Jesus havia dito a eles onde eles iriam encontrá-lo. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Vamos para João 17, Evangelho de João, capítulo 17, verso de 1 a 3. João, capítulo 17, Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 4. É a oração sacerdotal de Jesus. E o que diz nesse texto? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 4, e uma atenção especial para ele. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amém. Amém. Queridos, são textos que afirmam e reafirmam o senhorio de Cristo. Reconhecer o senhorio de Cristo é um sinal e uma evidência da nossa salvação. Isso é muito sério. Muitos, nos dias de hoje e em outros tempos, aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E eles entenderam o plano de salvação. Entenderam que estavam perdidos, que o pecado os levaria à condenação eterna e que a única maneira de encontrar a salvação seria através de confessar Jesus como seu único Salvador. E após entender essa mensagem e acatarem essa mensagem, eles entenderam que estavam salvos do inferno, da condenação eterna. Mas tem um porém. Este indivíduo ou esta pessoa continuava tendo uma vida onde ela continuava sendo senhor e senhora da sua própria vida. Não permitindo então o senhorio de Cristo sobre a sua vida. As suas vontades eram verdades absolutas. Havia sim o temor e o tremor do inferno, o medo de se cair numa condenação eterna. Mas não havia ali, de forma alguma, o temor de não se viver debaixo do senhorio de Cristo. Quantos de nós agimos dia após dia, diante de questões, ou diante de todas as áreas, ou de algumas áreas da nossa vida, onde nós satisfazemos as nossas próprias vontades, e às vezes as vontades de outras pessoas, de forma que sejamos sempre aceitos, agradáveis e politicamente corretos. Desta maneira, pensamos que é um fator facilitador de anunciarmos o Evangelho da graça de Jesus e, ao mesmo tempo, de vivê-lo
sem nenhuma perseguição, sem nenhum incômodo, sem nenhuma crítica e sem nenhum problema. É uma forma muito equivocada de se pensar a respeito da palavra de Deus. Porque o que nós vemos, de acordo com as Sagradas Escrituras, é que o Senhor é Senhor absoluto de forma já definida. Não porque nós aceitaremos ou não essa verdade. É uma verdade absoluta. De forma que, ainda que não a aceitemos desta maneira, a Bíblia afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Isso significa dizer que o senhorio de Cristo é uma verdade imposta a toda realidade que se chama vida. E aceitar o senhorio de Cristo e o senhorio de Deus na nossa vida significa aceitarmos verdadeiramente o reino de Deus sobre nós. Isso nos faz ou nos torna verdadeiros cidadãos do céu. Interessante uma história a respeito de um pesquisador francês, não tem o nome dele, mas um estudioso das religiões, estava ali construindo a sua tese na França, até que diante de muitas pesquisas e estudos, ele percebeu que o Brasil seria um bom campo para se trabalhar a sua tese. A sua tese, dentro da sua área, um sociólogo, seria estudar a respeito da religiosidade social. E o Brasil seria um campo fértil para isso. Ao chegar no Brasil, ele já identificou no aeroporto internacional símbolos religiosos espalhados pelo aeroporto, mostrando que aqui era uma nação religiosa. Ao tomar um táxi para se dirigir ao hotel, ele percebeu, tanto pela forma de se vestir, como através de elementos e símbolos religiosos dentro do táxi, que aqui havia uma população religiosa. No trajeto do aeroporto até o hotel, ele percebeu que havia templos religiosos das mais diversas religiões. Ao chegar ao hotel, ele foi muito bem recebido, desejaram a ele uma boa estadia e que Deus o abençoasse. Ao recolherem as suas bagagens, aquele funcionário do hotel que fez essa gentileza, esse serviço, lhe prestou esse serviço, lhe fez de bom grado, de forma que ele ficou realmente muito agradecido e o agradeceu com uma gorjeta, e uma gorjeta farta. E ao agradecer, aquele funcionário ao agradecer, agradeceu e o abençoou em nome de Jesus. E aquele homem descansou e após ter feito aquele descanso foi para a rua, para o seu trabalho de campo. E passando por um templo religioso, identificou aquele templo como um templo católico. E aqueles fiéis que ali estavam após a reunião também se identificaram como fiéis daquela religião católica. E eles disseram: somos católicos, apostólicos, romanos e cremos em Deus e cremos em Jesus. Caminhando um pouquinho mais, ele passou na porta de um templo evangélico. E ali, na porta do templo, estava escrito: Jesus é o Senhor. E ao falar com aqueles fiéis que saíram daquela reunião, eles disseram: realmente reconhecemos a Deus e ao Senhor como Salvador. E você pode contar, perguntou o pesquisador, você pode contar o que Deus fez na sua vida? E ele respondeu: claro, eu andava de carro velho, andava endividado, e Jesus me deu um carro novo. E não só novo, me deu novo e importado. E pagou as minhas dívidas.
Essa foi a experiência que ele teve com Deus, segundo ele. Passando na porta de um templo espírita e conversando com as pessoas, ele se adentrou a uma loja e conversando com o funcionário disse: realmente, indiscutivelmente, a história mostra que Jesus Cristo tinha mesmo um espírito muito elevado. E a sua caminhada era longa. Andando pelas ruas, conversando com as pessoas, encontrou 2 homens de ternos, muito bem afeiçoados, contentes ou aparentemente contentes, anunciando a sua confissão de fé. Indagado por aquele homem, eles disseram: da igreja verdadeira nós pertencemos, pois somos parte dos santos dos últimos dias. E ali a sua caminhada estava longa, e a sua tese se confirmava. O Brasil é um país verdadeiramente religioso. A pergunta é: isto é bom ou é ruim? Não é verdade? É uma pergunta. É uma pergunta que não quer calar, é uma pergunta que insiste na nossa mente e, ao mesmo tempo, insiste todas as vezes que observamos como anda o nosso país, ou como anda aqueles que confessam Jesus. Quem é Jesus? É uma pergunta. Quem é Jesus? Muitos ou todos já se perguntaram isso. Os discípulos, eles externaram essa dúvida num determinado momento onde estavam com Jesus no barco. Veio sobre eles uma tempestade. Aflitos, apavorados, aterrorizados. Estamos falando de discípulos onde boa parte do grupo de discípulos eram pescadores. Conheciam o mar, conheciam as águas, não tinham medo das águas, inclusive viviam das águas. Não é verdade? E ali eles se aterrorizavam com aquele fenômeno natural que eles não tinham domínio. E eles ali, muito perto da morte, chamaram a Jesus. Jesus acalma a tempestade. E depois deste milagre, dessa manifestação de poder, graça e glória, os discípulos começaram a perguntar entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Eles queriam saber quem era Jesus. Eles não haviam conhecido Jesus em toda a sua plenitude de graça e poder. E Jesus, sabendo de tudo isso, nessa caminhada com seus discípulos, em determinado momento, ele mesmo pergunta para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E alguns discípulos disseram: olha, o povo diz que o Senhor é o Elias. O povo pensa que o Senhor é o Elias. E, continuando, ouvindo aquelas respostas, outros disseram: tem um povo aí que acredita que o Senhor é João Batista. Que o Senhor havia herdado a espiritualidade de João Batista. E Jesus, ouvindo tudo aquilo pacientemente, e depois de ouvir tudo aquilo bem pacientemente, ele se dirige aos seus discípulos e lhes faz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu tento imaginar essa cena. Nós temos a descrição, mas eu tento imaginar a cena. Talvez tenha ocorrido naquele instante um momento de silêncio, de reflexão. E todos provavelmente devem ter: o que eu respondo, hein? Será que Jesus quer uma resposta simples, rápida e fácil? Ou Jesus quer uma resposta mais elaborada? Ou Jesus quer que eu comece desde a fundação do mundo
E eu imagino que as pessoas, ou melhor, os seus discípulos, tenham ficado por alguns segundos, talvez, ou talvez por alguns minutos, apreensivos, esperando alguém tomar aquela iniciativa. E Pedro toma aquela iniciativa. E o mais interessante, observando o temperamento de Pedro, ele não usa da sua impulsividade natural, mas ele é impulsionado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E ele traz uma resposta, e não uma resposta a respeito de uma consciência natural, mas de uma revelação divina. E Pedro responde: Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus significa que tu és Deus. Tu és o Salvador. Tu és o esperado da nossa alma. Tu és o Messias revelado a nós. Tu és o choro de Miqueias. Tu és aquele que é o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és a redenção. Tu és a revelação máxima do amor de Deus em nós e para nós. Tu és o Cordeiro Santo de Deus. Tu és o sacrifício limpo e imaculado. Tu és o Santo de Israel. Tu és o Cordeiro prometido. Tu és maravilhoso. E mais para frente nós temos uma outra revelação que nos diz: a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E ela vem de encontro à palavra do próprio Jesus que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se chegará ao Pai se não for por mim. Queridos, estes são os relatos bíblicos que temos a respeito da pessoa de Jesus. Jesus foi crucificado, mesmo sendo Senhor, mas para o cumprimento dentro do plano eterno de Deus. Por ser o Cristo, por ser o Salvador, por ser o Senhor de tudo e de todos. Até os demônios reconheciam e confessavam que Ele era o Senhor. Muitas das vezes, Jesus andando e chegando em diversos lugares, pessoas endemoniadas, e aqueles demônios diziam: chegou Jesus, chegou o Salvador. Chegou aquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre terra e céus. E também na palavra do Senhor, através de Paulo, nos diz que se você e eu, com a nossa boca nós confessarmos e com o nosso coração nós crermos que Jesus Cristo é Senhor, você será salvo. Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é Senhor, você terá a salvação. Por isso que eu disse anteriormente, que algumas pessoas entenderam que Jesus é Salvador, confessaram que Ele é Salvador, mas ainda não permitiram que Ele seja Senhor na sua vida. Então eu começo a pensar, essa pessoa verdadeiramente, ela entendeu quem é Jesus, e desta forma ela recebeu verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus. O que nos custa hoje anunciarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? O que nos custa? De que forma anunciamos Jesus como Senhor e Salvador? No primeiro século da igreja de Jesus, lhes custavam a vida. No primeiro século lhe custavam a vida. Homens e mulheres e crianças, jovens e adolescentes, ao aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, e ao anunciá-lo como tal,
lhes custavam a vida. Muitos foram crucificados, muitos foram açoitados, muitos foram levados para uma arena onde os animais os devoravam vivos. Outras partes do seu corpo eram amarradas a outros animais, e esses animais saíam em disparadas. Animais fortes, de forma que ao saírem disparadas, se despedaçava o corpo daqueles que anunciavam Jesus como Senhor e Salvador. Outros foram queimados, outros foram perseguidos, mas todos sabiam que havia um preço para anunciar Jesus como Senhor e Salvador. O que nos custa hoje? E ao fazê-lo, eles faziam da mesma forma que eles anunciavam. Porque se lhes custavam a vida anunciar Jesus como Senhor e Salvador, significava dizer que aquilo era imperativo, que não dava àquele outro que ouvia a oportunidade de negar, ou não lhe dava uma segunda possibilidade. Será que ao anunciarmos Jesus nos dias de hoje, nós damos às pessoas a possibilidade de dizer sim ou não? Hoje em dia, ouvimos, e as pessoas dizem, olha, elas pedem quase que por favor e pelo amor de Deus. Se você quiser aceitar Jesus, olha, desculpa o incômodo, desculpa roubar o seu tempo, perdão pelas palavras, mas será que você poderia gentilmente aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Isso não é anunciar um plano eterno. Porque ao anunciarmos o plano eterno, nós estamos dizendo que o Senhor é o único Salvador, é o único Senhor. E não aceitá-lo significa aceitar a condenação eterna. Olha o que aconteceu na Coreia. Se nós lermos o livro Pentecoste coreano, nós vamos ver que os irmãos coreanos passaram pelas mesmas situações dos irmãos e as irmãs do primeiro século. O primeiro homem que falou do evangelho na Coreia, ele morreu a paulada. Que morte terrível. Que morte terrível. Você aceitar Jesus como Salvador, anunciar Jesus como Salvador, e aqueles que ouviram da palavra da salvação, retribuir com pauladas. Que morte terrível. Isso não significa que ele foi o único que sofreu, mas significa que Jesus estava fazendo a sua obra. Às margens do rio Hans, 250 pastores foram decapitados, porque pregavam o evangelho da graça de Jesus Cristo. E em muitas congregações, no decorrer do culto e das pregações, homens entravam, invadiam e botavam fogo em toda a igreja e em todas as pessoas da igreja. E ali o culto seguia eternamente. E ali nós sabemos que o culto não terminava, porque o Senhor os recolhia. No primeiro século, a palavra Senhor só poderia ser empregada para César. E César, ou a cidade de Roma, sob o governo de César, aceitava-se todas as religiões. E sempre havia espaço para tudo e para todos. E César estava aberto para receber a todos. Mas a diferença é que todo cristão não estava aberto para receber a César. Aí está a diferença. Ainda que lhe custasse a vida. Mas ninguém abria mão do senhorio de Cristo. Ninguém. Hoje está na moda o ecumenismo.
Está em moda a tolerância. O cristão não tem tolerância com a inverdade, com a corrupção, com a mentira, com as obras do inferno. Não existe tolerância. Não existe tolerância para o pecado. E existe a remissão de pecados para o pecador. É muito diferente. No Novo Testamento nós temos 16 citações de Jesus como Salvador. Nós temos 64 citações de Jesus como Mestre. E nós temos 650 citações de Jesus como Senhor. Senhor, Senhor, Senhor e Senhor. Senhor absoluto. Senhor este que mesmo sendo rei, se fez servo por nós. Mesmo sendo rico, se fez pobre por nós. Mesmo sendo bendito, se fez maldição por nós. Mesmo sendo eterno, se fez bebê, se fez nascer. Mesmo sendo autor da vida, deu a sua própria vida por nós. Por esta razão, Deus o exaltou sobremaneira. Isso significa dizer que o seu nome foi colocado acima de todo nome, de forma absoluta. E este, de forma absoluta, exige a redenção de todos que estão debaixo do seu senhorio. Às vezes cantamos, mas não vivemos. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor. Às vezes até queremos, mas não permitimos. Às vezes até entendemos, mas não nos submetemos. Jesus, Jesus. Jesus. Poderoso Deus. Queridos, se nós entendermos esta mensagem, e se nós vivermos esta verdade, a igreja vai voltar a ser perseguida. E se nós voltarmos a sermos perseguidos, significa que nós estamos perseguindo de forma incondicional o nosso verdadeiro chamado por Jesus. Agora, se nós não quisermos sermos incomodados, nós continuaremos vivendo da forma que muitos estão vivendo. Nós temos acompanhado todas as questões na nossa nação. Segundo pesquisas, nós temos aproximadamente 30% da população brasileira evangélica, sem contar o todo cristão, ou que se conte como cristão. Deveria estar muito diferente. Mas muito diferente. Ou no mínimo fazendo muita diferença. E não é essa a verdade que vemos. Queridos, deixemos o Senhor Jesus ser Senhor da nossa vida, pois Ele já é, para que seu propósito se cumpra cabalmente em nossas vidas, para que seu propósito se cumpra e ao ser cumprido, nós vivamos em toda a plenitude de Deus, aquilo que Deus já determinou antes da fundação do mundo. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E não aceitarmos o senhorio de Deus na nossa vida significa estarmos vivendo em pecado. Por isso eu convoco a igreja neste momento, para que oremos, que confessemos os nossos pecados e que em nome de Jesus vivamos dia após dia, momento após momento, debaixo do senhorio de Deus. E que os seus planos cumpram cabalmente em nós,
para que a igreja de Jesus, cujo cabeça é Jesus, sejamos como Cristo, obedientes até a cruz, ou até a morte e morte de cruz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos.